Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós estamos na introdução da carta ou das cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia, sabendo-se que a primeira carta a comentarmos será a igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Mas, primeiro nós estamos aprendendo sobre a origem da igreja. E em vídeos anteriores nós já vimos o tempo de ouro da igreja fundada pelo Senhor, este tempo que é chamado Era Apostólica. Embora um tempo de ouro, conforme já mencionamos, mas cuja duração, sem heresias, sem corrupção, a duração foi de apenas um século. A gente percebe que o apóstolo João, que escreveu no final da era apostólica, ele já percebeu nestas igrejas. É lógico, ele percebeu não pela capacidade natural, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele já percebeu alguma deficiência no cenário da igreja. E, conforme a gente viu no vídeo anterior, a influência do Império Romano, o Império Romano que no sentido político, governamental, dominava praticamente o mundo. E não dominava apenas politicamente, no sentido administrativo, mas tinha quase que o domínio total sobre a religião, isto é, a religião pagã. E os imperadores fizeram tudo para corromper o cristianismo, corromper a igreja com suas doutrinas idolátricas. Mas o império teve um obstáculo muito sério, cujo obstáculo foi a Igreja de Cristo. Pois a Igreja de Cristo não se dobrava perante as crenças imperiais. Mas, como os imperadores tinham o poder nas mãos, e eles usavam estes poderes de modo sanguinário, eles foram capazes de tudo. Por que não dizer de matar? E, inclusive, diz a tradição que um dos apóstolos do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, mataram ele, crucificaram-o de cabeça para baixo. Enfim, as atrocidades foram diversas e de nada adiantou.
pelo fato de que Jesus tinha dito: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mesmo esse estado de coisas, mesmo a morte de seguidores de Cristo, não foi suficiente para interromper o crescimento da igreja. Então, surgiu aquele imperador chamado Constantino, que ele usou de uma certa sabedoria. Como quem? Já que a gente não vence esse povo perseguindo, prendendo, matando, que tal a gente fazer aliança com eles, pois eles estão se tornando maior de que nós, no sentido fé, no sentido igreja. Foi o que Constantino fez. Infelizmente, a igreja, os líderes, chamados bispos, na época, foram corrompidos pelas ideias absurdas de Constantino. E mudou logo, já que a capital do império era Roma. Então, tudo oriundo de Roma ficava com o qualificativo romano. Ele conseguiu mudar no sentido espiritual, a capital espiritual do país, aliás, do mundo, para Roma. A igreja de Cristo tinha sido fundada em Jerusalém. Ele conseguiu levar tudo para Roma. E ele foi alterando doutrinas, princípios, e ele manifestou, camuflou uma fé cristã, mas o importante para a igreja foi que ele no ano 313, ele decretou que ninguém mais poderia perseguir a igreja. A igreja agora era a igreja oficial do império. Sabe o que aconteceu? Vou dizer em resumo. A igreja que perseguia, aliás, que foi perseguida, passou a ser perseguidora, porque agora houve leis que obrigava os pagãos a aderirem à igreja. Como que vamos usar uma linguagem popular? Você ou adere ou morre. E muitos pagãos vieram para a igreja como princípio de Deus para pertencer à igreja. Era o arrependimento, era a conversão, era um encontro real com Jesus. Mas a partir daquela época, as pessoas passaram a vir para a igreja pelo medo das leis imperiais, passaram a vir fazer parte da igreja para receber cargos, para receber elogios políticos do governador. Mas a gente termina com aquela mesma pergunta de ontem. Será que todos os cristãos, será que todos os seguidores das doutrinas apostólicas aderiram, seguiram a esse tipo de fé, a esse tipo de igreja,
a esse tipo de apostasia. Isso nós veremos no vídeo posterior. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.